Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Depósito da Fé. Esta é a segunda aula do livro do Êxodo, onde eu vou falar dos capítulos 16 a 24. Mas eu quero antes retomar algumas coisas que ficaram para trás aqui da última aula, que se perderam na edição. Alguns pontos importantes, né? E um que eu ia deixar passar, inclusive, na aula, é o fato de Moisés ter transformado o seu cajado em serpente e esta serpente ter devorado as serpentes do faraó, né, que os mágicos também fizeram. Esse sinal mostra que, tomando os pontos já explicados na aula anterior, a sabedoria da revelação, a sabedoria que vem em Moisés, é superior à sabedoria dos pagãos. É superior. Eles podem até conseguir fazer algumas coisas, eles podem até conseguir compreender algum aspecto da divindade através do seu esforço, através da sua imaginação, mas esse esforço ainda é insuficiente para compreender a divindade, de fato. É preciso que a divindade venha e se revele. Por isso, a revelação de Moisés, a revelação de Deus em Moisés, é superior à sabedoria dos pagãos. Certo? E aí, as duas últimas pragas, uma que foi as trevas espessas, trevas pesadas, trevas densas, trevas que poderiam ser sentidas. Né? Era uma escuridão, era como se fosse uma neblina escura. Certo? Essa neblina escura, ela, depois de ter passado 8 pragas, ela vem agora humilhar os deuses, desculpem, os deuses do céu do Egito. Ra, Amon, Horus, os deuses mais excelsos, digamos assim. E por fim, a última, que é a morte dos primogênitos, ela humilha a pessoa do faraó, que era tirado do meio dos homens para ser admitido como filho dos deuses. Havia essa compreensão entre os egípcios de que o faraó era um deus, mas não um deus natural, uma pessoa que recebeu uma apoteose, que foi divinizada, certo? Então, com a morte dos primogênitos, inclusive o primogênito do faraó, mostra que este homem que se diz divinizado não tem poder algum, porque os deuses, Amon, Ra, faraó, não são, enquanto Deus de fato é o eu sou, certo? E aí, nessa última praga, vem também a instituição da Páscoa, né? O Cordeiro Pascal, as instruções de Deus para que se celebre a passagem de Deus, a Páscoa, enquanto Deus passa e fere os primogênitos do Egito, desde os primogênitos do gado, dos escravos, até o primogênito do faraó, deixando apenas os primogênitos das casas em que a soleira e os umbrais das portas estiverem marcados com o sangue do cordeiro imolado para a ceia naquela casa. Então tem toda uma prescrição litúrgica aqui do rito, né, da escolha do cordeiro, do modo que deve ser preparado, né, de como deve ser comido e que o sangue deve aspergir as portas. Claro, aqui já tem um sinal evidente do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né, que nos livra da morte eterna, da condenação eterna. Né? A passagem de Cristo da morte para a vida, né, em seu sangue nós temos uma nova aliança. Já tem a imagem aqui, certo? Então, além dessas coisas, o que a gente pode tirar dessa instituição da Páscoa? O cordeiro, Deus insiste, deve ser comido assado ao fogo, nem cru, nem cozido, certo? Nem cru, nem cozido. É claro que a carne não deve ser comida crua, no sentido de que não é tão às pressas assim, que a gente come às pressas, né? Mas não é uma coisa feita às pressas, não é uma coisa mal feita, certo? Nem cozida ao fogo, quer dizer, não é nem fácil demais, tá? Não é mal feito, muito menos fácil demais. É assado ao fogo. A carne assada ao fogo, né, mostra que ela passou por um processo que deixou a carne escura, a carne bem assada. Então o fogo mostra essa ação, certo?
É uma ação que leva um certo tempo e que causa um efeito que é o preparo da carne de forma diferente do cozimento, que a carne não fica tão mole quanto, né, cozida, e nem ruim como crua. Existe um processo, uma ação que vem de Deus, uma ação de Deus para que a carne do cordeiro esteja preparada. Isso mostra que todo o Antigo Testamento é a espécie desse fogo que está assando a carne, está preparando o cordeiro, certo? Está preparando a vinda do cordeiro. Quando chega a plenitude dos tempos, aí de fato o Cristo se encarna. O cordeiro já está assado, já está pronto, né? Em todo esse processo. E aí também a questão dos pães sem fermento, né? Os pães ázimos. O que é um pão sem fermento? Um pão ázimo. Por quê? Por que sem fermento? O fermento, ele além de fazer inchar, ele faz com que o pão perca com mais facilidade. Então, o pão ázimo, ele dura mais tempo, certo? Um pão fermentado, ele perde mais rápido. Quer dizer que o fermento é esse elemento que faz com que o pão se perca. Então, a ação de Deus, a bênção de Deus, aquilo que vem de Deus, ele não perde, não é perecível, certo? Por mais que seja pão, ele é um pão de viagem, é um pão que dura mais tempo. É um pão que dura tempo suficiente para chegarmos na meta, certo? E dura o tempo de viagem. Ele não tem fermento, então ele não é perecível, certo? E por quê? Né? Não é um alimento que também dura para sempre. Não, porque no céu não terá mais Eucaristia. No céu não haverá. Não haverão sacramentos no céu. Os sacramentos, o pão ázimo, é para a viagem, para a peregrinação. E por isso nós comemos às pressas, né, com os rins cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão e às pressas. Né? Denota todos esses elementos que a pessoa está de passagem. Né? O que é o rim cingido? Né? Bota uma faixa, um cinto na túnica. Porque a túnica era grande, comprida, né? Então para quando a pessoa estava relax, né? Quando a pessoa estava de boa, ela poderia ficar sem o cinto e tal, era mais folgada a roupa, né? A túnica. E também ela acabava pisando, né? Se ela fosse andar rápido, se ela fosse correr, fosse fazer uma viagem longa, ela teria que cingir os rins, prender a túnica, então a túnica ficava mais justa, certo? E se levantava a túnica. Então ele poderia andar com mais facilidade, sem pisar na túnica, sem esbarrar na túnica. Então, os cingidos denota que você não está relax. Não deve estar de boa, certo? Você está atento, com o rim cingido, a túnica está justa, certo? Então, exige uma atenção de nós. E um preparo, sandália nos pés, para podermos caminhar uma longa distância, certo? Uma proteção dos pés. Então, não só essa questão da peregrinação, né? O cajado também para ajudar a caminhar, para ajudar a subir colinas, para poder espantar, né, lobos e adversários, certo? Tem todo esse sentido de peregrinação, de viagem, mas também tem um outro sentido. O rim cingido, ele sempre foi sinal de contenção, contenção dos impulsos carnais, certo? Tanto que o povo egípcio usa aquela tangazinha, né? Tem as pinturas das tangazinhas, porque eles acreditavam que as influências contra a castidade entravam por aquela região. Então era uma espécie de proteção. O símbolo que o sacerdote usa, o diácono também, né, usam, é o símbolo da castidade, certo? Que ajuda a conter os vícios. Então tem todo esse sentido também de conter os rins, que é dos rins que vem a bile, certo? A bile que ajuda no impulso, na ação do sujeito, que é uma ação motivada pelo irascível, pelo apetite irascível, pelo apetite concupiscível, certo? Então os rins têm esse sentido de contenção. A sandália nos pés tem uma espécie, tem um sentido de proteção das almas. Que as almas devem estar protegidas. Você não está descalço como Moisés deveria estar na presença de Deus. Né? Há um contraste. Tire as sandálias dos pés, Moisés, porque aqui é terra santa. Aí agora, de sandálias nos pés, nós vamos comer o cordeiro. Porque não existe uma familiaridade com este mundo. Não existe. Apesar de estarmos neste mundo, apesar de sermos deste mundo, nós não somos para esse mundo. Precisamos estar com sandálias nos pés. Nós só tiramos as sandálias diante de Deus. Não existe familiaridade nesse mundo diante de Deus. Fora disso, sandália nos pés. Né? Proteção.
As almas devem estar protegidas. E o cajado na mão. Né? O cajado é o símbolo da autoridade, é aquilo que Moisés usa para realizar os seus portentos. Né? Então, a autoridade que vem de Deus, a sabedoria que vem de Deus, deve estar nas nossas mãos o tempo todo. Então, o cordeiro pascal, o pão ázimo, ele além de exigir de nós isso, ele faz isso conosco. Claro, ele não poderia exigir aquilo que ele não nos desse, certo? Então, ele quem nos dá o cordão para cingir os rins, a sandália e o cajado, certo? E na nossa docilidade, nós poderemos passar, fazer essa Páscoa com ele, com os pães sem fermento. E então, o povo sai do Egito, certo? E acontece o momento da perseguição do faraó. O faraó se arrepende, né? Vai atrás do povo. E a abertura do Mar Vermelho, a cena icônica que todo mundo, todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar, todo mundo já viu uma imagem, um desenho, seja lá o que for, né? Desse momento. Momento, momento dramático. Né? Aquele filme Os Dez Mandamentos, aquele filme antigo, é muito bacana, apesar de ser bem teatral, né? Ele não tem uma naturalidade dos filmes modernos, mas isso torna o filme ainda mais belo, eu acho. Né? Eu gosto daquele filme, porque tem toda essa pegada, né, teatral que realça a beleza dos acontecimentos. E aí fica muito, muito legal quando Moisés, né, todo poderoso, né, ele abre os braços assim, o mar se abre, aquela cena maravilhosa, né, com efeitos especiais da época, né, tudo bem, mas que é muito legal é. E também o Príncipe do Egito, aquele desenho, né, que, nossa, aquele desenho é fantástico. O Príncipe do Egito, uma animação. Então, né, a abertura do Mar Vermelho. O que acontece? O povo de Deus estava para sair do Egito, mas o mar impedia. As águas do mar impediam. E o faraó estava vindo atrás. Né? O tentador, ele não nos deixa em paz. Quando ele diz nos libertar, ele volta com mais sete, né? Diz o Evangelho. Mas se nós estamos peregrinando com Deus, o que vai acontecer? Deus vai abrir o mar para passarmos a pé enxuto. E depois disso, ainda vem a coluna de fogo, certo? A primeira aparição aqui, a coluna de fogo atrás do povo de Deus, para impedir que o faraó chegue até o povo de Deus, enquanto o povo está passando. Depois que o povo passa, o faraó vai atrás, as águas se fecham e mata o exército do faraó. Carros e cavaleiros precipitou no mar, diz o cântico. O que essa cena quer dizer? A abertura do mar, o mar que se abre para que possamos passar a pé enxuto, é símbolo do batismo, tá? É um tipo do batismo, daquilo que acontece conosco no batismo, onde nós passamos da morte à vida, onde o homem velho, o egípcio, é morto, afogado nas águas, e o homem novo, o Filho de Deus, nasce, né, para a vida, para peregrinar neste mundo. Mas também tem o sentido de que para sair do Egito é necessário uma força maior do que para entrar. Quando José entrou, né, houve uma descida, e todo o povo foi atrás de comida, houve uma descida ali para o fundo, para o profundo dos abismos, da mansão dos mortos. E agora para sair, como é que faz? Como é que os heróis faziam para sair do Hades? Né? Não tinha como sair assim com facilidade. Né? Perséfone foi aprisionada lá e só saía 6 meses, só tinha direito de sair 6 meses para ficar com a mãe e depois voltava para ficar com o esposo. Tá? Héracles, né? Foi uma batalha para poder conseguir sair. Enfim, é necessário um parto para sair da mansão dos mortos. É um parto. Então, para sair do Egito, da mesma forma. Não dá para sair com a mesma facilidade com que se entra. Certo? É necessário que o mar se abra. É necessário que aconteça um portento divino para poder sairmos desta prisão. Desse tipo de prisão. E aí, que tipo de portento foi? A abertura do mar. Onde nós passamos pelas águas, mas não nos molhamos. Nós passamos, nós atravessamos as intempéries, o mar, a água salgada, simboliza a desordem, o mundo caótico, certo? Simboliza os desejos desordenados, simboliza todo o caos, toda a desordem, certo? Toda a informidade. Tanto que o povo hebreu tinha medo dos mares, né? Então nós precisamos atravessar
este parto, este sofrimento, mas sem molhar os pés, de pés enxutos. Nossas almas não são feridas nesse processo. Muito pelo contrário, nossas almas são conservadas e quem perde, quem morre, é o nosso lado egípcio, é o faraó, certo? E a coluna de fogo que ela surge, ela vai permanecer com o povo peregrinando no deserto. Aqui nós temos, nós já entramos de fato no conteúdo da aula de hoje, certo? Só que antes de voltar para a coluna de fogo, eu preciso falar algumas coisas. A primeira coisa que acontece é Moisés transformando as águas amargas de Mara, né, em águas doces. E aí depois o povo lamenta, o povo começa a murmurar porque está com fome, antes tivesse morrido no Egito. E aí Deus realmente, né? Vamos dar comida para esse povo. Essa primeira murmuração Deus entende e atende, né? Dá as codornas à noite e o orvalho que cobre a terra de dia. E aí eles dizem, maná, o que é isso? E Moisés fala, recolham apenas o necessário para esse dia. É uma espécie de pão que cobre a terra, certo? Um orvalho que cai, seca e fica ali a massa. Eles pegam aquela massa para comer e não importa a quantidade que as pessoas peguem, sempre dá para aquele dia. Né? Quem pega mais, não come mais. Quem pega menos, não come menos. Conseguem comer a quantidade suficiente para se saciar. E não pode guardar para o outro dia, porque senão apodrece. No outro dia vai ter mais, certo? E assim as codornas à noite, que é carne, né? Eles precisam de uma carnezinha à noite. Mas então o que que acontece? O profeta Moisés é o mediador dessas situações, é o mediador dessas coisas. O que que é então um profeta? Profeta, né, é aquele que fala, certo? Profere as palavras. Não só um porta-voz, certo? A palavra profeta, né, tem o significado de porta-voz, né, de mensageiro, mas é diferente de angelos, né? De anjo, que é um mensageiro mesmo, né? Aquele que transmite uma mensagem, certo? É mais do que isso. Um profeta não é somente um porta-voz, é aquele que diz antes, né? Aquele que profere, né? Aquele que fala antes. Antes de quê? Antes de realizar o feito. O poder que Deus dá a um profeta é exatamente esse poder de falar antes de fazer, de falar o que vai fazer, certo? Então não é prever o futuro, gente. Né? Um profeta, ele não prevê o futuro, ele faz o futuro acontecer. Ele faz acontecer aquilo que disse que iria acontecer. Né? Então, né, às vezes, quando alguém diz uma profecia, né? Então ele não está prevendo o futuro, certo? Ele está falando que vai acontecer porque ele disse que vai acontecer. Então, o profeta é aquele que tem o poder da palavra, o poder de fazer aquilo que diz. Então, Moisés, né, ele fala: Eu vou tirar a água dessa pedra. Né, para dizer que ele tem a palavra de Deus nele. Ele não é o verbo, certo? O verbo virá, mas ele tem nele um poder de palavra, certo? Por isso que o Êxodo é os nomes, tá? Os nomes. Em Gênesis, Deus criou as coisas falando. Adão deu nome às coisas e por isso se tornou dominador. Moisés é o primeiro profeta, aquele que tem não um poder de dar nome às coisas, mas o poder de fazer aquilo que diz, certo? Então o poder de Moisés está na palavra, o poder de um profeta está na palavra. Quando o povo murmura, Moisés clama a Deus. O poder está na sua palavra, certo? E Moisés fala com Deus, Deus age, Deus atende o povo. E aí nós vamos ver em inúmeros momentos, ou Moisés falando que vai acontecer uma coisa e ele vai lá e faz, ou ele reza e Deus atende, certo? Esse é o poder do profeta. E aí vem da murmuração, Deus atende. Tem um versículo aqui. Ah, tá. E aí vem esse pão e essas codornas. As codornas é porque o povo precisava de carne à noite, certo? Um alimento mais forte à noite. E pão de dia. Claro, pão e carne o tempo todo, pão ázimo e cordeiro, maná e codorna. Está evidente que a Sagrada Escritura está sinalizando para a gente aquilo que virá. O pão que eu hei de dar é a minha própria carne.
Evangelho de São João, capítulo 6. Jesus tomou o pão e disse: Isto é o meu corpo, pão e carne, pão e carne, pão e carne. Está junto ali. Pão de dia, carne à noite. Pão para a viagem, carne para ser comida às pressas. Pão e carne estão juntos. E esse pão é o pão cotidiano, o pão necessário para aquele dia. Não precisamos nos preocupar com o pão de amanhã, certo? Não é só provisão aqui no sentido material, mas no sentido espiritual mesmo. É o pão nosso de cada dia nos dai hoje, certo? Nós precisamos do pão para aquele dia e Deus dá, certo? O pão para amanhã Deus dará, se nós pedirmos. Esse é o sentido das provisões de Deus no deserto. E aí vem, né, no capítulo 16, versículo 32, tem algo muito interessante, né, que eu só percebi nessa leitura. Né? Eu já li o Êxodo, já li, eu acho que umas duas vezes, o Êxodo inteiro, né, que trechos, enfim. Né? Essa é a terceira vez que eu estou lendo o Êxodo assim, de cabo a rabo. E aí eu percebi agora, só percebi agora isso. Né? Versículo 32 diz assim, Moisés disse ainda, Eis a ordem do Senhor, enche uma medida e guarda para gerações depois de vós, para que vejam o pão que vos dei a comer no deserto, quando vos fiz sair da terra do Egito. Então, peraí, não pode guardar o pão para outro dia que apodrece. Mas Deus mandou guardar um pouco desse pão, certo? Para que as gerações futuras vejam o pão que Deus fez cair no deserto. Um pão que é estranho, né? É uma massa que a gente. É o que é isso? É um maná. É o que é isso? Maná significa isso, né? O que é isso? O povo não sabe dizer o que é. Assim como nós não compreendemos a Eucaristia, a gente olha e vê pão. A gente come e sente gosto de pão. Né? A gente cheira e sente cheiro de pão. Mas o que é isso que Deus está falando que não é pão? É o seu corpo. Nós vamos acreditar nos nossos olhos ou na palavra que estamos ouvindo do próprio Deus, que criou o mundo falando. Não é? Então o que é isso? É um maná. Certo? E aí Moisés fala para guardar. É como a reserva eucarística. Não é? É como a reserva eucarística que guardamos para que possamos adorá-lo. Tá? Adorar o próprio Deus que nos deu esse pão. No nosso caso, adorá-lo nesse próprio pão. Mas aqui já é um sinal disso e também um sinal daquilo que virá na Arca da Aliança. Certo? É... Tá. Então, o que é agora a coluna de nuvem? A coluna de nuvem de dia e coluna de fogo à noite. Para guiar e proteger o povo no deserto, ao peregrinar no deserto. Esses símbolos aqui são muito importantes para que a gente compreenda não só o Êxodo, mas para que a gente compreenda a Sagrada Escritura como um todo. Certo? O deserto, ele é símbolo dessa horizontalidade, de um caminhar difícil, não é? Eles caminham no pó da terra. Deserto é areia, né? É areia. No geral é areia. Na encosta ali do Rio Nilo, tudo bem. Tem terra fértil e tal. Mas no geral, peregrinando no deserto é areia, é pó da terra, certo? É horizontalidade. E é um caminho contínuo, certo? Contínuo. Esse pó da terra, esse caminhar peregrinando, sem casa, sem habitação, sem conforto, lazer, né? Pode construir tendas para acampar um pouco, não aguenta viagem muito longa assim, né? Sem parar. Mas não há conforto, não há casa, certo? Tem vários sentidos aqui. O primeiro, caminhar com o pó da terra. O ser humano é o quê? Pó. Lembra que tu és pó, certo? Deus pegou o pó da terra, o barro da terra e formou o ser humano. Nós estamos caminhando aqui com o nosso igual. Nós estamos caminhando com a matéria-prima de nós mesmos. Isso quer dizer que o deserto não é simplesmente um local de sofrimento, mas é o nosso interior. Nós vamos para dentro de nós mesmos. Nós vamos caminhar com a matéria-prima de nossa essência, de nossa natureza, certo? Então, o Egito, o deserto, é o mundo interior. Nós precisamos entrar em deserto, certo? E há uma horizontalidade, que é o mundo.
Nós estamos caminhando neste mundo, certo? A horizontalidade é sempre, né, a extensão do mundo. E sem acampar, sem acampar não, sem casa, sem conforto, certo? Sem aconchego de lar, não há lar, há peregrinação. Descanso na tenda, faz um acampamento, depois levanta e continua. Não há lar, certo? E aí vem a verticalidade da coluna de nuvem. Coluna de nuvem de dia, porque o calor é escaldante no deserto, então a nuvem, ela nos protege com a sua sombra, ela não só mostra o caminho, certo? Mas ela nos protege com a sua sombra. E que nuvem é essa que é uma coluna, né? A gente já imagina logo, né, um cilindro gigantesco, uma coluna. E para que servem as colunas? Para sustentar o teto, né? Para sustentar o teto, para o teto não desabar sobre nós. Então, claro, tem esse sentido aqui, se a gente for pegar no mito grego também, por exemplo, Atlas, que é aquele que segura os céus, né? Ele sustenta os céus, e aí vem Héracles em um dos seus trabalhos e constrói, né, se não me engano, 12 colunas para sustentar os céus, para poder livrar Atlas dessa pena, tá? Então, para que o céu não desabe sobre nós. Beleza, tem esse sentido dessa coluna que faz com que o céu não desabe sobre nós, não caia sobre nós como caiu no dilúvio, por exemplo, como caiu sobre os egípcios, né? Mas existe uma proteção de Deus não só do calor do sol, mas também da sua própria ira. Deus está sustentando para que a sua ira não caia sobre nós. Enquanto estamos peregrinando no deserto, Deus é conosco, Deus é por nós, certo? Mas veja que a coluna, ela é de nuvem. Ela não é uma coluna que sobe do chão para sustentar o teto. É uma coluna que sai do teto para sustentar o chão. Então tem um sentido duplo aqui nessa coluna. Ela não é apenas aquela que impede que o céu desça, mas é aquela que também impede que a terra suba, certo? Então o teto dessa coluna de nuvem é o chão, está sustentando o chão, para que o homem ele não suba sozinho até Deus. Não há uma subida do homem sozinho até Deus. Haverá algo parecido na montanha, na colina, certo? Mas vou explicar daqui a pouco. Então essa coluna, ela é uma espécie de mediação. Ela nos protege, ela nos guia e ela mostra para nós que existe de fato um abismo que nos separa, separa o homem de Deus. E é Deus mesmo que vem para desfazer esse abismo. A coluna vem do céu, é de nuvem, certo? A nuvem, ela é algo que aparentemente não tem solidez, certo? Não tem. Mas é algo misterioso que nós vemos no céu. É algo belo, magnífico, tá? Então a ação de Deus, por mais que seja portentosa, ela é dócil. Ela é dócil, ela é sutil, ela é frágil como uma nuvem, espessa como uma nuvem, porém forte como uma coluna, certo? E por que de fogo à noite? Porque quando estamos na escuridão do pecado, na escuridão da falta de fé, na escuridão das incertezas, Deus é a nossa luz. Não uma luz que queima como amedrontou o faraó na travessia do Mar Vermelho. Não, mas como uma luz que ilumina e aquece. É ele que é a nossa luz, é Ele que nos tira dessa escuridão. É Ele que nos sustenta para que possamos enxergar o caminho mesmo enquanto ainda estivermos nessa escuridão, até que venha o sol, até que venha a luz do dia. Certo? É aquele que nos protege do frio, porque o deserto é um calor escaldante de dia e um frio terrível à noite. Certo? Então a coluna de fogo também é para nos aquecer, para nos manter vivos, para que nós não esfriemos junto com a escuridão. Certo? Há escuridão, mas para que não haja frieza, para que nós não endureçamos o nosso coração na escuridão, certo? Para que a escuridão passe e possamos permanecer com Ele. Deus nos protege o tempo todo, certo? E o fogo é esse sinal de ação, não é somente uma luz, mas é uma ação. Deus quem faz, certo? É Deus quem faz, é Deus que vem em nosso encontro. E aí a coluna tem esse sentido de verticalidade. Aqui, no Êxodo, nós encontramos a primeira cruz da Sagrada Escritura. A primeira cruz. A
horizontalidade do deserto, do povo peregrinando de uma ponta a outra, e a verticalidade da coluna de fogo e de nuvem, que nos aponta para o alto, que nos conduz para o alto, que convida corações ao alto. Nós estamos ainda caminhando neste mundo, mas com os corações no alto. O Deus que veio, certo? Se Deus já se revelou, ele se revela já com todos os elementos daquilo que vai se manifestar no Novo Testamento, certo? Porque no Gênesis é uma origem, não há uma revelação. Tanto que Abraão, ele não é monoteísta. Abraão, ele tem monolatria, ele faz monolatria, ele adora só um Deus, certo? Moisés não. Moisés ele já vem derrubando tudo. Ele já vem mostrando que os deuses, todos eles são falsos e só esse que se revela é Deus de fato. E Deus já se revela nos dando sinais do cordeiro, de pão e carne e agora de cruz. De cruz, certo? E aqui tem uma outra coisa interessante que Moisés, ele é o personagem central aqui dessa peregrinação, né? A gente não sabe o nome desses milhares de pessoas. A gente sabe de um ou outro, certo? Mas Moisés, a gente não esquece. Moisés é o centro, certo? O homem, ele é de fato o centro da horizontalidade, tá? Mas um centro que aponta para um outro centro, que é Deus. Deus é que é o centro, né? Deus é que deve ser o centro. E aí a gente fica nessa discussão. Teocentrismo ou antropocentrismo? Deus deve ser o centro ou o homem deve ser o centro? Eu acho que a visão correta de mundo deve ser quando existem dois centros. Existem dois centros. Claro que existe uma superioridade de um em relação ao outro, mas existem dois pontos de vista que se unem, certo? O homem ele precisa ser o centro, mas como assim ser o centro? Ele deve ser o centro quando ele vive em busca de um outro centro superior a ele, que é Deus. O homem ele pode ser o centro, tá? Porque ele é o resumo da criação. Tudo foi feito para o ser humano. Não há como negar que existe uma espécie de centralidade no ser humano, olhando para a criação, olhando para a história da Sagrada Escritura. A qual dos anjos Deus chamou de filho? Né? Existe uma centralidade nos homens, não nos animais, não nos anjos, no homem. Antropocentrismo, sim. Mas este homem, ele só pode ser o centro quando ele aponta, quando ele olha para um outro centro que é superior a ele, o centro criador de tudo. O centro que é a origem, causa primeira e fim último de toda a criação, de todo mundo. Deus. E aí quando a gente olha para o sistema solar, por exemplo, né, e a gente fica nessa briga, quem é que gira? Não vou falar disso agora, lá na frente talvez eu diga. Né? Mas se a gente olha para os dois sistemas, onde a Terra é o centro do universo ou onde o Sol é o centro do sistema solar. Nós temos dois centros. E se a gente olha para o sistema antigo apenas, nós vemos que existem esses dois centros. A Terra como centro do universo, como se tudo girasse ao redor da Terra, certo? E a Terra é o quê? É onde está o ser humano. Mas se a gente olha para o alto, existe um centro no céu, onde o Sol, ele é o centro. Ele é o centro de tudo aquilo que está no céu. Abaixo do Sol existem as outras esferas, né? As dos elementos, Lua, Mercúrio e Vênus. Lua, Mercúrio e Vênus. Acima do Sol estão Marte, Júpiter e Saturno. E as estrelas fixas. Certo? Então o Sol está no centro. O Sol está no centro. Existem dois centros. A Terra como centro do universo, como se tudo girasse ao redor da Terra, como se tudo convergisse para o ser humano, mas com qual finalidade? Do ser humano alcançar um outro centro. Um centro que está acima dele, que é Deus. E aqui acontece isso. Moisés, ele é o centro, mas que aponta para o outro centro, que aponta para Deus. Mesmo assim, mesmo assim, nesta cruz existe um abismo de diferença entre os dois centros. É apenas um centro que aponta para o outro centro. Mas quando o Verbo se faz carne, aí os centros estão unidos. Aí a cruz de fato tem um ponto no centro que os une, que é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus ele une os dois centros porque ele é 100% humano e 100% divino. Ele é Deus, o centro dos centros, e ele é homem, o centro para o qual tudo converge.
Nele, os dois centros estão unidos. Nele, a cruz está unida. Tanto que ele é colocado no centro da cruz. No centro. Para mostrar que ele, de fato, ele é agora o centro. Certo? A união dos dois centros. Mas isso a gente vai aprofundar quando a gente chegar no Evangelho de João. Certo? Tá. E aí agora tem um outro elemento que é a colina, o monte. Que Moisés sobe o monte para falar com Deus. O monte, em todas as civilizações antigas, ela era vista como o centro do mundo, o umbigo do mundo, certo? O ponto de ligação entre a terra e o céu. Porque o homem sobe para falar com Deus, certo? O Monte Olimpo, né, dos gregos era onde os deuses habitavam, certo? Enfim, né, várias civilizações têm os seus montes, como o zigurate dos babilônios, né? Um monte construído com 7 andares para falar com os deuses, a Torre de Babel, né? Só que a colina ela é um monte natural, onde o homem precisa subir e ele não sabe o que ele vai encontrar no meio do caminho, né? Existe essa subida natural, existe esse esforço em que o mundo nos mostra, nos aponta para o alto, certo? Nos ajuda a nos conectarmos com o sagrado, mas se Deus não vier em sua nuvem para falar com Moisés, não haverá contato algum, né? Ou melhor, não haverá contato pleno, contato perfeito. Uma tentativa de contato pode acontecer, mas se Deus não vier, não haverá contato, certo? Então aqui também é essa espécie de subida, tá, na verticalidade do mundo para que Deus venha. Então, a cruz, ela tem a sua horizontalidade, certo? Que vai de uma ponta a outra. E a verticalidade da cruz, ela é uma subida e uma descida ao mesmo tempo, certo? Porque, se vocês observarem, deixa eu pegar uma cruz aqui, né? A cruz aqui, a minha mesma, né? A horizontalidade está aqui no meio. Está aqui no meio. Então, existe uma subida e existe uma descida, tá? A cruz, a gente pode dizer, né, que não são dois pontos, né? O horizontal e o vertical, mas são três. Uma subida, a horizontalidade e uma descida, certo? E claro, o Cristo no centro, aqui, certo? Então, esses elementos que são importantes para que a gente compreenda as outras coisas que virão. Toda vez que aparecer deserto, tem o mesmo sentido deste aqui. Toda vez que aparecer um monte, tem o mesmo sentido desse aqui. Toda vez que aparecer uma nuvem, o mesmo sentido desse aqui. Certo? Esse tipo de coisa. E aí tem alguns elementos interessantes que acontecem na história. Né? A vitória do povo de Deus contra os amalequitas, que Moisés fica com os braços erguidos, rezando, né? Exercendo seu poder de profeta, e ele se cansa, o pessoal precisa segurar os braços dele para poder ajudá-lo. E aí ele vence, né, o povo de Deus sem, sem armas, sem treino, vence os amalequitas, que eram um povo sanguinário. E se não me engano, os amalequitas, a gente viu aí, era descendente de Esaú, não é? Eu acho que era descendente de Esaú. Tá. E tem um encontro com Jetro. Isso aqui é muito legal, no capítulo 18. Moisés, ele se encontra com Jetro, seu sogro, né? O sogro vai lá entregar a esposa dele, né? Está na viagem, agora pode assumir sua esposa. E aí Jetro vê que Moisés está muito sobrecarregado, porque tudo é ele. E aí Jetro fala assim, mas Moisés, por que você não arruma uns caras aí que seja fiel a Deus para fazer a mediação aí? E aí você só resolve os problemas maiores. Né? Mas as coisas pequenas, essas coisas bestas que o povo tá vindo aqui, um menino puxou o cabelo do outro, vem cá resolver com Moisés. Pelo amor de Deus, né? Faça uma eleição aí de uns homens bons aí para serem chefes, né? De 10, 50, 100, cada um. E aí Moisés ouve o sogro e realiza esse feito. Eu achei isso muito interessante porque Jetro aqui é uma figura paterna para Moisés, né? É o sogro, certo? É uma figura paterna. E dando este conselho, Moisés ele institui uma espécie de ordem no povo, onde existem subordinados de Moisés que estão acima do povo para resolver os problemas do povo daquele grupo, né? De 10, de 50, de 100, de 1000, se não me engano. E aí Moisés é o chefe de todo mundo. O que o pessoal não resolver, Moisés resolve. Aqui já também há uma imagem daquilo que Cristo, o novo Moisés, fará. Né? Depois de todos esses portentos, depois de nos libertar da morte, o que Cristo faz com a eleição dos 12 apóstolos? Né? Ele está deixando
aqui neste mundo uma organização. Uma organização de 12 que são chefes de outras nações. Certo? E desses 12 saem chefes que são os diáconos que virão, né, em Atos dos Apóstolos. Cada um exercendo a sua função para que o povo de Deus esteja peregrinando em harmonia. A igreja é isso. A igreja é isso. Aquilo que Deus nos deu para que o povo continue peregrinando com harmonia. A sabedoria da igreja que vai nos ordenando, que vai resolvendo esses problemas, né? Sejam problemas de ordem espiritual, sejam problemas de ordem moral, enfim, todos eles vão sendo ajustados durante a peregrinação, certo? E só terminam, só acabam quando a peregrinação acaba. Só acaba com a morte, certo? Com a nossa subida de fato para junto de Deus. Que Deus assim o queira, certo? Então existe esse momento onde Deus Pai, na figura paterna, aconselha Moisés, né, Deus Filho, a realizar, a organizar a constituição da igreja, digamos assim, certo? E aí em seguida vem a aliança, no capítulo 19, 20, o Decálogo, os Dez Mandamentos, e algumas normas para o povo, né? Porque o povo estava disperso. Se a gente olha para essas normas aqui, né, se a gente olha para o capítulo 21 em diante, a gente começa a estranhar, a gente começa a torcer o nariz. Porque tem coisas aqui realmente muito esquisitas para a nossa civilização, para a nossa realidade. Mas imagine um povo que estava cativo no Egito, que não tinha lei nenhuma, não tinha norma nenhuma, estava a Deus dará, estava tudo banda voou, fazendo o que quisesse. Né? E aí vem agora uma lei de rins cingidos. Agora vamos apertar o cinto aqui, vamos usar uma radicalidade aqui em nós, certo? Para que possamos despertar para a realidade de Deus. Então a radicalidade aqui não deve ser imposta às pessoas, é para o povo de Deus. Então quer dizer, é de mim para comigo mesmo, certo? Eu vou apertar os cintos aqui, onde eu estava desregrado, eu preciso agora de uma regra forte para que eu possa regular o cinto com o tempo e caminhar com liberdade, certo? Então a lei é uma espécie de ordenação do povo, certo? Porque a gente fica muito focado no capítulo 20, a gente fica muito focado no não farás imagem, né? E esquece que tem outras coisas estranhas aqui, certo? Se tem as coisas estranhas que a gente precisa reinterpretar para compreender, a imagem, a condenação da imagem, precisa de atenção também, certo? Não vamos deturpar o sentido, pelo amor de Deus, né? Não é uma espécie de tentativa de burlar o sistema aqui de interpretação da Bíblia para rasgar a sardinha para o nosso lado. Não. Mas vamos olhar com atenção o capítulo 20. Deixa eu ver. É isso mesmo. Tá. Deus diz assim: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Pronto. O Decálogo, as 10 palavras de Deus, a lei, ela é uma instituição contra a idolatria. O livro do Êxodo é um livro contra a idolatria, certo? Os nomes, onde o nome de Deus vem em evidência, né, o nome impronunciável de Deus para dizer que eu sou, ele é. Os outros deuses nem nome têm, porque eles não são. Não adianta invocar o nome deles, certo? É contra a idolatria. Acabou, acabou, não tem esse negócio. Não terás outros deuses. Não terás. Eu sou o Senhor, o Yud-He-Vav-He, né? Que te fiz sair da terra do Egito. Portanto, continua o texto. Não farás para ti qualquer ídolo ou figura do que existe em cima dos céus. Eu gostei dessa tradução que colocou eidolon, né? Colocou ídolo no português, né? Diferente de outras traduções que colocam não farás para ti imagem, né? E aí o povo já, ué, não pode fazer imagem? Não continua o texto. Vamos continuar o texto. Não farás para ti qualquer ídolo ou figura do que existe em cima dos céus ou embaixo na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem os servirás, pois eu sou o Senhor, o Yud-He-Vav-He, teu Deus, um Deus zeloso, ou em outra tradução, um Deus ciumento, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração dos que me odeiam, mas uso de misericórdia, de Hesed, por milhares de gerações, para com os que amam e guardam os meus mandamentos. Que tipo de imagem Deus está condenando? As imagens como os egípcios tinham as imagens dos seus deuses.
Deus está condenando, por exemplo, se o povo vê aquela coluna de nuvem e fala que aquela coluna de nuvem é o Deus que libertou eles, eles vão lá fazer uma imagem de uma coluna de nuvem para adorar. Porque é o Deus da coluna de nuvem. Entendeu? Estão entendendo? E aí, muitos vão adorar o Deus da coluna de nuvem. E aí, Deus manda codornas e maná. Então, vamos fazer a imagem de uma codorna, porque na codorna está a imagem do Deus que mandou a comida. Vou adorar esse Deus. Existe aqui uma chave diferente na mente, né, no raciocínio de quem faz esse tipo de coisa. Porque Deus está dizendo que não é o Deus da coluna de nuvem, não é o Deus da codorna. É o único Deus. É o único Deus que fez a coluna de nuvem, que deu a codorna, certo? Então adorem a Deus, o único, e não o Deus da coluna de nuvem, por exemplo. Porque a manifestação da divindade não está na coluna de nuvem, mas Deus é dono da nuvem e faz o que ele quiser com a nuvem. Deus é dono das codornas e manda para elas para onde ele quiserem. Certo? Deus é aquele que criou as coisas falando. Então, se ele criou falando, ele pode ordenar tudo aquilo que ele fez. Não é? Ele pode mudar a ordem das coisas que fez. Pode fazer tudo. Pode fazer o sol dançar em Fátima sem que haja um colapso cósmico. Né? Um fenômeno visual que a gente não sabe dizer como foi que aconteceu. Em 13 de outubro, de outubro mesmo. 13 de outubro de 1917, lá em Fátima, Portugal, diante de 70 mil pessoas. Deus pode fazer a sombra do sol regredir como fez, né, diante de Isaías. Né? Enfim, então Deus pode mudar a ordem das coisas, porque Ele que criou tudo, então Ele é o único Deus, não é o Deus da nuvem, não é o Deus da codorna, não é o Deus do maná, certo? Não é o Deus Moisés, é o Deus único que deu poder a Moisés. É isso que Deus está falando aqui, para a gente acabar com essa mentalidade idolátrica de isolar a manifestação da divindade num único acontecimento, num único fenômeno, como era feito. Né? Tinha deuses para todo tipo de gosto no Egito. Se a gente, por exemplo, fosse usar a revelação de Deus com a mentalidade pagã, não só dos egípcios, dos babilônios, mas de toda a civilização, todas as civilizações do mundo inteiro, o que, que ia acontecer? Ia ter o Deus da nuvem, ia ter o Deus do maná, ia ter o Deus da codorna, ia ter o Deus Moisés, ia ter o Deus do mar vermelho, né, da abertura do mar, ia ter o Deus das serpentes, certo? Como o povo, né, começou a tratar a serpente que a gente vê nos números, né? Eu acho que os números não estão aqui na programação, mas tem aquela história, né, da serpente que Moisés mandou construir, e o povo começou a adorar o Deus das serpentes, que livrava do veneno. E aí o rei, lá na frente, manda destruir essa imagem, porque o povo não entendeu. Né? Então ainda tinha um pouco o resquício dessa mentalidade pagã idolátrica. Deus está falando, não tenha ídolos. Certo? Não tenha ídolos, não faça ídolos para vocês. Não se prostrem diante deles, porque eu é que sou o Senhor. E aí, se o povo conserta essa mentalidade, aí lá na frente pode ter imagem, sim, certo? Pode ter imagem, que Deus mesmo vai mandar fazer imagem. Êxodo 25, a gente vai ver na próxima aula. Né? Uma imagem diferente, que será tratada diferente, mas com a encarnação do Verbo, quando o Verbo se faz carne, Cristo é a imagem do Deus invisível. Cristo é a imagem do Deus invisível. Certo? A gente primeiro precisa desse detox, né? Uma lei rígida que é estranha, certo? Certos tipos de normas aqui são estranhas, uma lei rígida para que a gente faça esse detox, para que a gente faça essa metanoia, essa conversão, certo? Peregrinando no deserto, para que a gente possa ter uma espécie de conforto, um local onde possamos tirar as sandálias dos pés e confortavelmente sentirmos que estamos em casa, mesmo ainda não estando em casa. Teremos um templo, certo? Onde Deus habitará, para que a gente possa se sentir em casa, ainda peregrinando neste mundo. Mas enquanto isso, vamos passar por frio à noite, calor de dia, protegidos pela coluna sagrada, né? Mas ainda no deserto, nesse detox. Então, para isso que serve a lei, certo? Para isso que serve a lei de Moisés, a lei do Antigo Testamento. E aí, na próxima aula, eu pretendo falar, né, do capítulo 25 até o final, certo? Porque do capítulo 25 tem algumas coisas que são interessantes, tem algumas coisas importantes, mas tem muito texto, até chegar no 32,
né, de muita norma, explicação de coisa, né, detalhes, que a gente pode passar rapidamente, certo? A gente pode passar rapidamente. E aquilo que for pontual, que eu achar que a gente precisa fazer uma interpretação simbólica mais profunda, como esses elementos que a gente viu aqui na aula de hoje, né, aí eu vou puxar, vou sinalizar, certo? E o restante fica a cargo de vocês, certo? Eu estou fazendo essa orientação aqui para que vocês possam dar continuidade ao texto, compreendendo esses elementos. E aí, o que ficar difícil, o que vocês não compreenderem, me chamem, né? Principalmente lá no grupo do WhatsApp, para que a gente possa conversar. E até alguma coisa que eu passei batido, que você achou interessante, né? Você teve um insight ali, compartilha, manda lá. É interessante essa conversa, né? Desde que começou o Depósito da Fé, né? Eu imagino que vocês tiveram alguns insights, mas eu também tive com as conversas com vocês, certo? A partir das conversas lá no grupo, a gente vai clareando melhor as ideias, vai enxergando melhor muitas coisas que estão no texto que a gente simplesmente não percebe numa primeira leitura, tá bom? Então, era isso que eu tinha para falar nessa aula. Agradeço por você ter assistido até aqui. Não deixe de cumprir a liturgia do YouTube, por favor, né? Curta esse vídeo, deixe aí um comentário, certo? Para que o vídeo possa alcançar mais pessoas. E se você ainda não faz parte do nosso grupo Depósito da Fé, é gratuito, tá? O link está aí na descrição. Entre e vamos conversar, vamos estudar juntos, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.